Hoje a gente vai falar sobre guias, mentores, guiança espiritual. A gente vai falar sobre a Grande Fraternidade Branca. Você já ouviu falar sobre eles? Mas antes da gente falar sobre quem é a Grande Fraternidade Branca e o que eles estão fazendo por aqui, eu senti de compartilhar com vocês um pouquinho de como esses guias, esses mestres chegaram até mim. Então vem comigo. Olha só, essa daqui sou eu na adolescência e eu devia ter o quê? Uns 20, 22 anos, mais ou menos. E eu já tinha um pezinho na espiritualidade e essa época eu me fazia muito uma pergunta que talvez você também se faça hoje. Quem são meus mentores espirituais? Quem são os seres que me guiam aqui nessa jornada? E aí, um dia, quando eu estava passando um dos períodos mais desafiadores da minha vida, eu estava fazendo uma pesquisa na internet e eu me deparei com um site falando sobre a Grande Fraternidade Branca. E, gente, eu sou uma pessoa nascida nos anos 80, então eu estou falando aqui de uma época em que essas pesquisas na internet, elas não eram tão abertas do jeito que são hoje. Nesse dia eu lembro que era como se eu estivesse abrindo um baúzinho ali, como se eu estivesse desvendando um grande mistério. E aí, quanto mais eu lia sobre a Grande Fraternidade Branca, mais aquilo ia fazendo sentido para mim. E aí eu lembro assim de sentir uma sensação muito boa, de uma alegria, uma euforia, uma sensação assim de muita emoção conforme eu lia ali o que estava escrito sobre a Grande Fraternidade Branca. Essa alegria de descobrir algo que na verdade parecia uma redescoberta. Então, se você está buscando uma orientação espiritual, uma guiança, um auxílio até para passar por um momento difícil, esse vídeo é para você. O que eu vou falar hoje então nesse vídeo também pode te remeter a emoções e fazer você também entrar nesse lugar de conexão com mestres, com mentores que te auxiliam hoje e possivelmente já te auxiliavam também em encarnações passadas. Eu sou a Gé Jimenez, seja muito bem-vindo aqui ao Visão da Alma. A história e a origem da Grande Fraternidade Branca envolvem antigas tradições e culturas que reconhecem a existência aí de seres espirituais, seres que estão atuando aqui na Terra como guias, como protetores da nossa humanidade. O termo Grande Fraternidade Branca, ele tomou uma maior notoriedade lá no século XIX, com o surgimento do movimento teosófico, fundado ali por Helena Blavatsky. Então a existência dessa fraternidade ela ficou mais conhecida por conta dos trabalhos da Helena Blavatsky. Ela viajou pelo mundo para buscar esses conhecimentos espirituais. Ela chegou até o Tibete levada por mestre El Morya, que é um dos mestres ascensionados que a gente vai falar aqui hoje. Onde lá ela teve acesso a uma sabedoria muito grande, a uma sabedoria muito antiga também. E aí quando ela voltou para o Ocidente, ela passou a divulgar essas informações. Então a gente pode entender a Grande Fraternidade Branca como uma unidade de consciências inteligentes e luminosas. Eles são então como uma organização cósmica e espiritual. Essa fraternidade tem como um dos principais objetivos manter acesa a chama trina aqui na Terra. Chama trina, mas o que é isso? Vamos entender isso melhor antes da gente seguir. A chama trina é a presença do divino em nós e ela queima no nosso coração. A chama trina ela tem a sua base branca e ela possui essas três plumas, a azul, a amarela e a vermelha. Então, cada uma dessas plumas vai representar um aspecto da Divina Trindade. Vamos lá. Então, a gente tem a primeira pluma, a chama azul, conectada então ao Deus da criação. Pelo hinduísmo, seria Brahma. A gente pode associar então a energia da Trindade, que seria referente ao Pai. Então, quais são os atributos dessa pluma azul? Ela vai falar então sobre o poder, a fé e a força de vontade. Depois, então, o que a gente tem? A pluma amarela. A pluma amarela, então, vem representando pelo hinduísmo o deus da preservação, que seria Vishnu, que a gente pode trazer a representação, então, do filho dentro dessa trindade. As virtudes que esse raio amarelo, que essa chama amarela, então, passa pra gente, são as virtudes da sabedoria, do discernimento e da clareza. Temos também o raio rosa. Vamos falar sobre ele. O raio rosa, então, pelo hinduísmo, ele vai trazer aquela força da destruição, que a gente pode conectar, então, com o deus Shiva. Esse talvez seja o mais conhecido dentre eles, né? Tem aquela representação do deus Shiva, que é bem conhecida. E a gente pode, então, conectar com essa energia do Espírito Santo, com essa força do Espírito Santo. O raio rosa, a pluma rosa, então, vai falar com a energia do amor. Então essas três plumas aqui, elas estão localizadas aqui no nosso centro cardíaco, o chakra do coração, e compõem então a chama trina no nosso coração. Bom, então, azul o poder,
amarelo a sabedoria e o rosa o amor. Pai, Filho e Espírito Santo. E se essa chama trina se apaga, com ela também se apaga a nossa luz. Se ela se apaga, se perde o poder, o amor, a criatividade e a sabedoria. A Grande Fraternidade Branca atua para que essa chama trina ela fique acesa dentro do nosso coração e também em Gaia. A gente pode entender então que a Grande Fraternidade Branca são seres que habitam várias dimensões. Eles se encontram em vários planos, em vários mundos, e eles formam então uma hierarquia espiritual, uma hierarquia luminosa que atua diretamente na evolução de todos os seres vivos que estão aqui na Terra. E eles da fraternidade atuam de forma muito sutil e muito amorosa. Eles compartilham a sabedoria deles, auxiliando assim a elevação da nossa consciência. Então vamos falar quem faz parte da Grande Fraternidade Branca. Ela é composta por mestres ascensionados e esse vai ser o nosso foco do vídeo de hoje. Mas também é composta por anjos, arcanjos, serafins, elohims. E vocês vão ver que os mestres da Grande Fraternidade Branca, eles já estiveram encarnados aqui entre nós. E eles transcenderam esses limites terrenos, né? Ou seja, eles transcenderam o karma e ascenderam para uma realidade de consciência mais elevada, uma consciência superior. E esses mestres ascensionados, eles têm se dedicado há eras, em todas as culturas, em todas as religiões, para inspirar as realizações criativas na educação, na ciência, nas artes. E com o objetivo, inclusive, de trazer essa evolução para a nossa humanidade, a Grande Fraternidade Branca apoiou várias escolas de mistério lá da Atlântida, lá da Lemúria, para que todos que quisessem pudessem ter acesso a essas verdades espirituais. E no momento, então, que esse conhecimento chegou até mim, foi quando eu entendi que os mestres ascensionados são como guias, são como mentores aqui pra gente. E ali estava a resposta de tudo que eu precisava saber, naquele momento. Olha como tudo é divino, né? E a gente só começa a entender tudo que aconteceu lá atrás depois que a gente passa. Os mestres ascensionados, eles são capazes de inspirar, de orientar e proteger aqueles que buscam pelo caminho da iluminação, caminho do autoconhecimento. E através do estudo e das práticas de ensinamento desses seres iluminados, eu pude encontrar ferramentas e também recursos para transcender alguma das minhas limitações. Foi aí que eu comecei a trilhar esse caminho do autoconhecimento, esse caminho da transformação pessoal. E eu também comecei a contribuir então para um mundo mais amoroso, mais pacífico e mais unido. E ao longo do tempo, a Grande Fraternidade Branca fundou outras escolas, como a Rosa Cruz entre 1607 e 1616, a Escola Teosófica em 1875, a Agni Yoga em 1920, o Movimento Eu Sou em 1930, a Ponte para a Liberdade em 1951 e a The Summit Lighthouse em 1958. E lá estão contidas ensinamentos desses mestres e mesmo na ausência deles, terrena, a gente continua aprendendo. Então vamos entender que a existência da Grande Fraternidade Branca ela foi mais conhecida a partir dos trabalhos da Helena Blavatsky, como a gente falou. Então vamos lá conhecer quem são esses mestres ascensionados da Grande Fraternidade Branca. A gente tem o mestre El Moria, o líder do primeiro raio. Ele foi o mentor espiritual da Helena Blavatsky, ali que a gente falou agora há pouco. E ele foi um dos grandes mestres que foram preparando a gente para chegar até a Era de Aquário. Mestre El Moria traz a força da determinação, da fé e da coragem. A sua missão é guiar as pessoas através da força de vontade, da motivação, da fé inabalável, nos ajudar a superar obstáculos e alcançar os nossos objetivos espirituais. E ele auxilia na liberação dos nossos medos e das nossas dúvidas. Outro mestre ascensionado é o Mestre Lanto. Mestre Lanto foi um grande sábio quando encarnado lá na China. E Lanto foi mestre de antigos filósofos chineses. Ele é contemporâneo de Confúcio. Lanto é mestre da sabedoria e do discernimento. Ele trabalha para expandir a consciência humana na busca do autoconhecimento. E ele orienta professores, educadores, filósofos e ensina os humanos a dissolver a ignorância e o orgulho. Vamos falar agora de uma mestra, Mestra Rovena. Mestra Rovena oferece amor, proteção e orientação. Essa mestra carrega uma energia muito amorosa e ela nos auxilia a descobrirmos e vivermos o nosso verdadeiro talento, nosso talento de alma. Ela nos ajuda a reconhecer e enxergar a beleza em todas as formas de vida, em todas as partes, e ela estimula em nós a sensibilidade.
Mestre Serafis Bey. Mestre Serafis Bey é um grande mestre egípcio e ele foi um hierofante lá no Antigo Egito. Ele é responsável por estimular o desenvolvimento da disciplina, da harmonia e do equilíbrio em nós. Ele também nos auxilia nos processos de purificação e na manifestação das belezas na nossa vida. Vamos falar de outro mestre agora, mestre Hilarion. Hilarion é o mestre da ciência, da verdade e da cura. Sua maior missão aqui é promover essa cura e o bem-estar da humanidade. E ele ajuda a gente a integrar o conhecimento científico com o conhecimento espiritual. Hilarion é encarregado das artes curativas. Agora a minha mestra favorita, a Mestra Nada. Mestra Nada é uma grande mãe. É um exemplo de amor, de compaixão, de humildade, de servir. E ela nos ensina sobre a devoção, sobre o altruísmo e sobre a entrega. Em antigas encarnações, inclusive, ela prestou serviços em Atlântida. Mestra Nada vai inspirar aí os enfermeiros, os médicos, os professores, os juízes, conselheiros, sacerdotes e também todos aqueles envolvidos em atividades de auxílio ao próximo. O último mestre que a gente vai falar hoje é Mestre Saint Germain. Mestre Saint Germain é o regente da nossa era atual, a era de Aquário. E ele trabalhou muito para que hoje a gente chegasse nesse nível de consciência que estamos. Ele é o mestre da transmutação. E o Saint Germain trabalha com a chama violeta, que possui essas propriedades curativas e de transmutação. Ele auxilia então na liberação de padrões negativos e na manifestação da nossa liberdade espiritual. Gente, dizem que ele viveu por 300 anos. Ele conhecia realmente os segredos da medicina universal e ele também era meio que um alquimista, sabe? Ele manipulava ali divinamente os elementos da natureza. Agora me digam aqui nos comentários, vocês sentem afinidade com um desses mestres aqui que a gente falou hoje? Como eu falei, eu tenho muita afinidade aí com a Mestra Nada. E você? Me fala aqui nos comentários. E olha, se você quiser estudar mais sobre a Grande Fraternidade Branca, eu vou deixar um link aqui na descrição, onde tem um grupo de estudos gratuitos, já é o site direto ali da Grande Fraternidade Branca. E lá vocês vão encontrar meditações, invocações, tudo para que você consiga fazer essa conexão com esses seres de luz, que estão aí realmente para nos oferecer essa guiança, essa proteção, essa orientação. É isso, queridos. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que toda terça-feira tem vídeo novo aqui e aquele pedido de sempre para vocês conferirem se vocês estão inscritos e se esse vídeo te serviu de alguma forma para engrandecer o seu conhecimento, para te conectar. Também deixa o seu like e eu te aguardo na próxima semana.